Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael da Yoshida Click. Bom, uma das questões levantadas essa semana foi como é que eu faço para fazer dimensões circulares, né? Que é igual ao que tinha no ClickView. É algo que você pode colocar aqui no ClickSense, né? Algo parecido, vai dar um efeito parecido aí para você poder trocar as dimensões nas tabelas ou em gráficos normais, tá? Bom, nas tabelas a gente pode colocar variável, tudo bem? Então, eu vou criar aqui algumas variáveis. Esse aqui é o meu arquivo de exemplo. Já tem uma porrada de variável. Vamos criar mais algumas então. Vou criar aqui. Nome da variável. Vedin, underline 2. Eu já tenho a Vedin, underline 1. Então, vou estar criando mais algumas aqui. Vou criar uma nova Vedin, underline 3. Vedin, underline 3. Será que eu já tenho um mesmo? Deixa eu fazer o teste aqui. Vedin, underline 1. São as minhas, já tenho, já tinha mesmo. Então, variáveis de dimensão, tenho vendi, underline 1, 2 e 3, tá? Eu tenho aqui os meus campos, né? Agrupamento, cliente, e vou colocar setor, então, agrupamento, cliente, setor, e eu vou estar circulando entre esses valores, tá bem? Tabelas, dimensão, então vou colocar aqui, agrupamento, vou colocar o campo também de setor, e o de clientes vai ficar numa dinâmica e a gente vai ficar trocando, tá bom? Eu vou colocar aqui o valor. Ok, adicionar como medida, soma de valor. Bom, vou estar criando aqui a variável. A gente vai vir em objetos personalizados, o input value. Variável, na verdade, a gente criou, né? A gente vai estar criando um manipulador de variável aqui. Value input, tá? Vamos trabalhar aqui com as três dimensões. Então eu tenho aqui na minha aparência o valor da dimensão Vedin 1, ele vai ser o meu input box. Você pode colocar slider, drop down, botão, tá? Eu vou colocar como drop down. Valores que eu tenho para ele vai ser dinâmico. Então eu vou colocar nesse formato aqui, ó, valor, till e o label, tá bom? Então vou colocar aqui. Vamos lá. Agrupamento. Till, agrupamento. Cadê o till aqui do teclado? Aqui. Till, agrupamento. O outro campo que eu vou querer trabalhar é o setor. Então, setor, till, setor. E o outro campo que eu vou querer trabalhar é o clientes. Então, cliente, mesma coisa. Cliente, till, cliente. Legal. Agora eu vou deixar tudo isso aqui numa string só. Que é como a variável prepara, e no lugar da vírgula vou colocar o pipe, certo? Vou dar um aplicar. Vamos ver aqui como é que está funcionando. Agrupamento, setor e cliente, tá? Eu já tenho essas opções aqui na minha variável. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar mais uma variável. E vou criar mais uma variável. Afinal de contas eu criei 3, né? Só para fazer a demonstração. E cada uma delas vai controlar uma variável diferente. Então essa aqui vai ser a V2. Essa aqui vai ser Vedin 2. E essa aqui vai ser a Vedin 3. E o que eu vou fazer aqui na tabela? Na tabela eu simplesmente vou colocar a variável no lugar do campo, tá? Então no lugar do acampamento, eu não vou precisar do cifrão, porque eu quero que o que ela me retorne, o texto que ela me retorne, seja considerado como dimensão. Então eu coloco aqui a variável direto como sem as aspas simples, tá? Então Vedin 1, não preciso do igual também, vou colocar aqui Vedin 1. Opa, variável errado. Aqui é Vedin underline 1. Vedin underline 1. Ok. Vou estar colocando isso também nos outros dois campos. Então, setor. Isso aqui é Vedin underline 2. E vou criar mais um campo que é o Vedin underline 3. Tá? Ele deu um inválido lá porque a variável 2 ainda está vazia. Não tem problema, a gente vai preencher.
v_3, aplicar, ok. Então aqui eu tenho as minhas dimensões que podem ficar circulando entre si, tá? Vou colocar aqui setor, aqui repetir cliente, mas vou colocar agrupamento. Olha, aqui ó, totais, amarelo, ouro. Por conta do título, ele ficou VDIN, V2, V3, você pode estar colocando o título como texto. Então a gente traz aqui a variável e no rótulo sim coloca como um texto, tá bom? Então, vou colocar aqui entre aspas simples, aplicar a mesma coisa para os outros dois. Aqui a mesma coisa, só que é o 2, e aqui a mesma coisa, só que é o 3. VDIN 3. Beleza? Bom, feito isso, você já tem meio que a variável circular. Tá vendo? O cliente aqui, o cliente ele pode virar setor, assim como pode virar agrupamento. A parte 2 e a parte 3 pode virar cliente. Tá? Fazendo desse jeito aqui, você já tem meio que a parte circular da sua variável. Se você for utilizar isso em tabelas dinâmicas, aí você não tem a necessidade dessa variável circular, tá? Se for trocando, você pode simplesmente colocar todos os campos e ir arrastando de um lado para o outro, tudo bem? Conforme foi feito em outros vídeos. Então, deixa eu só fazer uma demonstração aqui com a tabela dinâmica, rapidamente. Vou colocar aqui, tabela dinâmica, campos, e não apareceu, dinâmica, faltou o acento, dinâmica. Tá, vou colocar aqui o campo agrupamento, o campo cliente, e o soma de valor, cliente e o soma de valor como medida, adicionar medida, soma. Aqui essa parte de você deixar ela como circular, você simplesmente pode trazer o nível para cima, tá? Com isso aqui você vai brincando com os níveis, assim como também deixar em linha, tudo bem? Na parte do gráfico de colunas ou qualquer outro gráfico de desenho, você consegue estar utilizando dimensões alternativas. Isso é como se fosse a dimensão circular. Vou colocar aqui o gráfico de barras. Vou estar colocando a dimensão aqui. Cliente. Medida, soma de medida. Então vou colocar aqui valor. E aqui a gente tem a parte de dimensões alternativas. Vou colocar aqui agrupamento e vou colocar também o setor. Tá bom? Setor. Certo. Bom, agora, deixa eu expandir aqui. No Click View ficava uma bolinha aqui, né, para você ir circulando. No Sense fica uma setinha para baixo, tá? Onde você pode selecionar agrupamento, setor ou cliente novamente. Tudo bem? A mesma coisa para medida, tá? Se você tiver medida circular, você pode fazer a mesma coisa com a variável e criar medidas alternativas aqui. Em vez de soma, vou colocar aqui contagem, ou vou colocar aqui a média também. Então, o valor, vou colocar média. Tudo bem? É desse jeito que você cria dimensões e medidas alternativas ou circulares, como eram chamados no Click View. Tá bom? Só para facilitar aqui e explicar como é que está funcionando aqui no ClickSense, tá? Como essas dúvidas apareceram aí, esse vídeo foi para explicar essa parte, tá certo? É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo do dia. Desejo a todos muito sucesso e até um próximo vídeo.